Olá, pessoal. Vamos aqui para mais um Papo Cabeça. Eu estou aqui com Mariana Conforto, ginecologista, obstetra. Vamos falar sobre vários assuntos: saúde da mulher, gestação, gravidez, enfim, tirar algumas dúvidas aqui com ela. E, Mariana, seja muito bem-vinda aqui. Imagina, Uli, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né, batendo esse papo de um tema que eu adoro, gosto muito, que é a saúde da mulher como um todo. E estou muito ansiosa para a gente trocar e conversar sobre todas as esferas aí da saúde da mulher. Então, vou começar aqui fazendo uma pergunta para você. Meu pai era ginecologista e obstetra, né? Mas legal. meu pai fazia muito obstetrícia. Acho que meu pai fez muito, na minha cabeça, eu me lembro dele fazer muito pouco ginecologia, Sim. né? E por que você decidiu fazer ginecologia e obstetrícia? Olha, é uma pergunta muito, muito legal. Assim, eu na faculdade, assim que eu decidi fazer medicina, foi uma escolha muito motivada porque eu sempre gostei de pessoas, assim, eu sempre fui uma pessoa de pessoas. E meu padrasto, que é meu paizão de coração, é médico, cardiologista. E eu via muito, assim, a gente andava nos lugares, ele sempre falando com as pessoas, e pessoas sempre muito gratas e tudo. Eu achava aquilo muito legal. Tipo uma celebridade. Tipo uma celebridade. E comecei a olhar para a medicina como um gesto de carinho, assim. Então, não só ele, mas na minha família tem muitos médicos. Então, eu comecei a ver a medicina como um cuidar dos outros, assim. E acho que eu sou muito assim. Então, a minha escolha na medicina foi muito por isso, por pessoas e cuidar. E eu achava que eu ia fazer pediatria, oncopediatria, porque eu fiz muitos trabalhos voluntários e gostava muito desse cuidado. Mas a verdade é que quando eu rodei na pediatria, eu odiei pediatria. Porque acabava que a minha interface era com as mães e os pais, né, de uma forma geral. Mas eu sentia muita falta desse contato próximo com o paciente direto, né? E sempre gostei de um ambiente cirúrgico e um ambiente clínico. E rodei em otorrino, oftalmo, mas não era muito o que me enchia os olhos. E aí a ginecologia e obstetrícia eu me apaixonei pela ginecologia até como uma primeira ali escolha. Eu tive um rodízio na faculdade legal, assim, então eu gostava de manejar ali uma contracepção e, né, ajudar aquela paciente da melhor forma. E aí, quando eu entrei na residência, foi onde eu me apaixonei pela obstetrícia, principalmente obstetrícia de alto risco. Então, foi ali, assim, foi com esse cuidado feminino que me encantou os olhos, muito talvez dizendo não para pediatria lá atrás, porque não era o paciente que eu queria. E aí eu comecei a observar mais as mães e talvez tenha começado ali minha paixão ali um pouco pela saúde da mulher. Então, a medicina chegou para mim dessa forma, assim, num ato de cuidado, com bons exemplos dentro de casa e olhando para a saúde feminina que é tão rica, né? A gente tem tantas esferas e tantos cuidados. Eu me sinto muito honrada de fazer o que eu gosto e cuidar delas. Curiosidade, você falou que tem vários médicos na família. Quantos médicos você tem na família? Vou te falar porque eu tô perguntando isso. Meu pai era médico, eu tenho 4 irmãos, são médicos, minha mãe era enfermeira. Então, todo mundo ali na área da saúde, né? Bom, médicos, temos pai, 2 irmãos, meu primo, meu padrinho, minha madrinha, meu outro primo, temos a esposa dele também. Então, acho que temos aí uns 10, pelo menos. Eu brinco que tem todas as especialidades. O que não tem, a gente conhece alguém que tenha, entendeu? Cara, 10. Só falta um, então, para fazer um time. Totalmente. E me fala uma coisa. Hoje em dia, né, a medicina, de uma forma geral, né, ela está cada vez mais se dividindo, né? Sim. Aquele negócio que o paciente brinca, olha, eu vou no médico do joelho direito e na outra semana tem que ir no joelho esquerdo, Sim. né? Você acha que a ginecologia e a obstetrícia está se dividindo? Olha, Você acha que pode se tornar duas especialidades? Eu acho muito difícil se tornar duas especialidades totalmente separadas, tá? Eu acho que a ginecologia e obstetrícia, hoje em dia, você tem vários escopos de atendimento. Então, uma cirurgia minimamente invasiva, você acaba se especializando nisso. Uma obstetrícia de alto risco. Mas a base continua sendo o corpo feminino. Então, você não tem como pensar numa obstetrícia de alto risco, por exemplo, numa paciente que vai fazer uma FIV, sem saber manejar bem uma endometriose, que é uma doença absolutamente ginecológica. Então, eu acho que existem as interfaces e a especialidade é ginecologia e obstetrícia por causa disso.
E acaba que com o tempo da trajetória você vai setorializando um pouco mais a sua área de atuação. Mas é muito importante que essa formação, ao meu ver, pode ser que daqui a 5 anos, né, o programa de residência médica tenha mudado, venha a mudar, mas eu ainda acho que continua sendo corpo feminino. Então, até para quando você pensa lá no final do cuidado, no sentido de uma pós-menopausa, é importante saber como foi a trajetória dela ginecológica, obstétrica, para saber o que a gente pode proporcionar, mesmo, estou nem falando de terapia de reposição hormonal, estou falando até além disso. Mas é muito importante saber qual foi a bagagem dessa mulher e entender se ela tem mais risco ou menos risco para algumas patologias ginecológicas ou, né, obstétricas, se a gente falar da mulher mais jovem, inclusive. Então, eu acho difícil a gente separar essa linha de cuidado, sabe? Aí você vai ter um suporte ou outro para áreas de atuação mais específicas. Mas a mulher, ela é o todo, né? Então, eu não vejo tanto essa separação ginecológica e obstétrica como formação médica. Mas as pessoas hoje em dia já meio que seguem caminhos diferentes, Sim, né? sim. Pelo que eu vi, você gosta de fazer... Eu tô defendendo aqui, né? Que eu gosto das duas coisas. Mas eu acabei, na minha formação, fazendo um trabalho todo para cirurgia minimamente invasiva. Então, dentro da ginecologia, endometriose, mioma, pólipo, laparoscopias, cisto de ovário, toda essa parte. E a obstetrícia, a vida foi me levando muito para esse caminho. Eu tive oportunidades de trabalho muito legais que me, né, fizeram ter um crescimento obstétrico muito legal. Então, acaba que hoje em dia eu gosto de fazer as duas coisas. Quando tem alguma complexidade maior para uma coisa ou outra, eu encaminho, não tenho nenhum problema com isso. Mas eu acho que o meu olhar para paciente, ele contempla as duas interfaces, porque eu tive duas formações muito fortes, tanto em gineco como em obstetrícia. Mas acho que a gente acaba escolhendo um caminho mesmo para seguir como área de atuação mais global. E aí, em algum momento, se a gente achar que vale encaminhar, vale uma atenção a mais, a gente segue assim. Eu acho que no final das contas, o que importa é o paciente sair bem e sair bem atendido. Só para as pessoas saberem, ela falou cirurgia minimamente invasiva. Vou explicar para vocês. Antigamente, quando a gente não tinha óticas, não tinha aparelhos melhores, né? Para fazer qualquer cirurgia tem que fazer um corte. Ou no tórax, ou na barriga, onde for. E hoje em dia a gente tem um sistema de óticas muito boas. Então, na ginecologia, consegue fazer uns furinhos na barriga, ou às vezes até através do próprio útero. Então, da própria vagina, chegando Sim, até o útero. Então, isso quer dizer minimamente invasiva, sem esse corte, com vários benefícios, não é? Lógico. Então, assim, a cirurgia minimamente invasiva dentro da ginecologia, a gente consegue que a paciente tenha uma recuperação mais rápida, menos tempo de intraoperatório, muitas vezes, e a paciente sangra menos, tem uma recuperação pós-operatória muito mais rápida. Então, tanto para a laparoscopia quanto para a esteroscopia. A esteroscopia muitas vezes envolve um turno de internação. Então, dentro de 2 a 3 dias, às vezes o mioma ela já está de volta às atividades habituais, do que abrir a barriga, mexer naquele útero, ter uma cicatrização maior. Então, a laparoscopia foi um grande avanço, e assim como a esteroscopia, para que no final das contas a gente tenha uma recuperação e menos tempo, uma recuperação mais rápida e menos tempo de internação também. Então, no final das contas, é muito bom quando bem indicada. E me fala uma coisa, falando de, digamos, você comentou sobre FIV, né? Sim. Eu me lembro na época da faculdade, né? Tinha aquelas classificações, né? Da idade das mulheres, né? Sim. Quando pode engravidar, quando não pode, quando é alto risco, etc, né? Parece que isso hoje em dia um pouco mudou, né? Parece que as mulheres mais velhas saem um pouco do risco de engravidar. Como é que isso... Ou não? Me corrija. Você diz assim, de idade mesmo. De idade, para engravidar mais tarde. Isso. Então, hoje em dia as mulheres estão engravidando mais tarde, isso é uma realidade. E acho que um segredo para isso também é um bom planejamento, tá? Então, eu sempre dou o exemplo que não é só a idade biológica, é como que tá a vida daquela paciente naquele momento. Então, se ela muitas vezes tem 34 anos, por exemplo, e ela sabe que ela vai morar fora, vai fazer um sanduíche, né, mestrado, doutorado, ou que vai morar fora e vai ficar 5 anos lá fora,
ela não precisa esperar os 35, 36 para pensar num congelamento, por exemplo, se ela já sabe que vai estar fora por um bom período. Então, cabe a nós, né, oferecer esse tipo de estratégia para que ela consiga preservar a fertilidade dela e, no momento oportuno, quando ela estiver de volta, quando ela decidir, ela conseguir ter óvulos mais jovens esperando ela. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as mulheres no mercado de trabalho, e graças a Deus, né, a gente está aí à frente e coordenando e seguindo, né, muito bem, a gente acaba deixando, às vezes, a maternidade para um segundo tempo. Lógico que é importante e vale sempre relembrar que a nossa idade biológica, ela não é a mesma da nossa idade de desejo, cabeça. Os ovários, eles têm ali um tempo de validade, que é importante que a gente sempre esteja com isso em alerta e faça um bom planejamento. E a gente hoje sabe que, lógico que a idade contribui eventualmente para uma maior chance de abortamento, ou até mesmo as questões genéticas e até as doenças metabólicas inerentes à gravidez. Mas com o avanço da medicina, a gente consegue também que essas pacientes, às vezes, cheguem melhor para esse estado de gravidez, cuidando da saúde. Hoje em dia, a gente tem, né, toda uma medicina voltada para bem-estar e atenção. Então, essas pacientes, muitas vezes, chegam melhores para esse ciclo de gravidez. O que a gente sabe também é que, depois de uma certa idade, o que a gente, às vezes, tem de menopausa chegando e o que encerraria o ciclo daquela paciente de engravidar, ela pode recorrer a uma técnica de reprodução assistida e engravidar mesmo depois da menopausa, lógico, com saúde avaliada e os riscos adequados ali, né, para isso. Mas o que a gente sabe é que a medicina ela ampliou esse tempo de decisão da paciente. Não só no sentido de planejamento, mas também oferecendo outras técnicas para aquelas mulheres que postergaram ou até mesmo tiveram muitas intercorrências obstétricas, até abortamentos de repetição e tudo, para que a gente tenha uma técnica ali mais aplicada e ela realize o sonho de ser mãe no momento oportuno que ela decidir, sabendo os riscos para tudo, e também no momento em que ela puder. Então, a medicina ela evoluiu muito, e só esse ano eu fiz uma paciente de 49 anos, que foi gemelar até, foi tudo ótimo. Eram dela os óvulos? Não, era óvulo doação. Mas se a gente pensa, né, poxa, ela foi tudo ótimo e eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi a família completa, sabe? E acho que as técnicas estão aí para serem usadas mesmo e a gente conseguir um resultado satisfatório. E interessante isso que você falou, e para mim é muito curioso, eu adoro essas coisas da medicina, que parece a gente tá num outro século para frente, Sim, né? sim. Parece ficção científica, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético. Uma mulher, 35 anos, não quero ter filho agora, vou congelar meus óvulos, porque um dia, se eu resolver ter, Sim. eu tenho esse óvulo mais jovem. Ter esse óvulo mais jovem, esse período que ele está congelado, ele envelhece como envelheceria o óvulo no próprio paciente, ou ele consegue, porque assim, se eu não me engano, me corrija também, que eu já deixei de gineca há muitos anos atrás. Quanto mais velho, mais chance de ter alguma mutação, alguma doença genética, né? Esse óvulo congelado, ele preserva, digamos, as características originais? Sim, sim. O óvulo congelado, ele na verdade, o que acontece? No ciclo menstrual, a paciente, quando ela está menstruando, em paralelo ali do ciclo todo uterino, de preparação de endométrio, que é a camadinha interna do útero, o ovário também está fazendo o ciclo dele, que é recrutar o folículo mais bonito, com maior número de receptores, para poder ovular lá na frente. Então, o congelamento nada mais é do que você dar um remédio, um estímulo hormonal para todos aqueles folículos em potencial que estão ali prontos para serem selecionados, mas na maioria das vezes é selecionado um só, e os outros 10, por exemplo, né, falando aqui no número médio, são desprezados, né? O corpo mesmo entende que não vai para frente e para por ali. Então, o processo do congelamento é você dar remédio para que todos aqueles folículos cresçam e você, antes da fase ovulatória, consiga aspirar e armazenar eles. O que pode acontecer é que, no momento em que você aspira, você vê que de 15 aspirados, 4 não eram maduros, 1 tinha alguma questão no sentido de aspecto, e aí congelam-se 10.
Quando você vai descongelar, eventualmente você pode ter alguma perda. Então, o que acontece no congelamento é você garante o potencial daquele frame, daquele dia, daquela idade, um óvulo de qualidade naquele cenário. Se você deixa, às vezes, para engravidar naturalmente, às vezes aos 42, por exemplo, você tem uma chance maior de abortamento e uma chance maior de síndromes, né, genéticas. E aí, quando você escolhe usar um óvulo que foi armazenado anteriormente, você reduz essa chance, porque por mais que a paciente tenha uma idade biológica para receber com um pouco mais de tempo do que o que foi congelado, o potencial genético daquele óvulo é da idade de quando ele foi congelado. Então, é isso que a gente sabe até agora, né? Mas, ou seja, por isso que o congelamento permite, às vezes, que a paciente decida engravidar aos 39 ou até avançando aos 40, com um óvulo mais jovem e tem mais chance de sucesso. E outra pergunta com relação à inseminação. Nesse processo, né, de congelamento e etc., né, consegue-se identificar nesses óvulos algum distúrbio genético? As pessoas falam assim, eu queria saber se eu posso ter isso, eu queria Sim. saber se eu posso ter aquilo. E eu já escutei assim, falando, eu acho que eu vou congelar meus ovos, porque congelando eu vou pesquisar tudo que eu posso ter, vou escolher o que tá bonzão, não é isso? Sim. E vou inseminar só aquele ali que tá perfeito. Isso. É possível hoje em dia com a tecnologia que a gente tem? Não, até porque o potencial genético ele é relacionado ao produto dos gametas. Então, não basta você ter só o óvulo. Você tem que entender como esse espermatozoide é também e o produto do encontro. Então, toda essa parte de análise genética, ela é do embrião, ou seja, ela é do encontro dos gametas. Então, de nada adianta a gente avaliar só o óvulo sozinho ou só o espermatozoide sozinho. O que a gente sabe é que os dois fatores de impacto são a idade desse óvulo, ou seja, a idade, né, que ele chega para ser fecundado, e a qualidade dele, ou seja, né, a idade relacionada à qualidade e a quantidade. Então, se a paciente às vezes tem uma baixa reserva, ela tem menos quantidade. Mas a qualidade, muitas vezes, a gente não consegue mensurar. Ela é relacionada à idade do paciente e até mesmo, às vezes, a associação com uma endometriose ou alguma doença inflamatória que possa ter prejudicado a performance ali daquele óvulo. Mas a análise genética é só depois do encontro dos gametas. Aí a gente não consegue fazer isso antes. Então, isso vai ser uma pergunta para a gente pro futuro. Eu acho que no futuro a gente vai saber disso tudo antes. Eu também acho que muitas coisas vão evoluir, eu espero estar aqui para ver. E me fala uma coisa, a gente vê hoje em dia, né, muita... eu que trabalho na área de oncologia, né, a gente vê muito câncer, né, câncer de tireoide, né, e é uma pergunta frequente no consultório às vezes, né, doutor, vou repor o hormônio da tireoide, né, isso vai influenciar nos meus hormônios femininos, porque eu tive câncer, minha mãe teve câncer de mama, ou minha tia teve câncer de mama, né? Como é que está hoje em dia, quais são os critérios para uma reposição hormonal para uma mulher saudável? A partir de quando ela tem que pensar, quais são os sintomas que ela tem que ter, como é que isso funciona assim? A gente espera chegar na menopausa, a gente não chega na menopausa, porque eu vejo assim, hoje em dia, eu dou um exemplo para todo mundo, seguinte, eu me lembro da minha avó, que na época devia ser uma senhora de 50 anos. E aí o pessoal falava assim, meu filho, vá com sua avó na padaria, porque senão ela vai se perder. E hoje em dia, se eu falar isso com mulher de 50 anos, Nossa vai dar um tapa na minha cara, né? A primeira a motivar o motim. E as mulheres são muito jovens. Eu acho que as mulheres são até por conta do cuidado, né? As mulheres são bem mais cuidadas do que os homens, né? Quando é o momento certo? Existe um momento certo da reposição? Bom, vamos lá. Isso é uma pergunta muito legal, assim, interessante, porque primeiro acho que vale a gente definir o que é a menopausa. A menopausa é quando a paciente fica 1 ano sem sangrar. Então, o diagnóstico da menopausa é um diagnóstico absolutamente clínico, tá? Então, é a paciente que, lógico, que sem interferência de hormônio nenhum, ela tá lá ciclando naturalmente e começa a não menstruar mais ao longo de 1 ano, tá? Pelo menos. Então, isso é a menopausa. Só que antes da menopausa chegar efetivamente, a gente tem uma fase que a gente chama de climatério.
E é a fase transicional daquela fase da saúde reprodutiva até a falência efetiva dos ovários. Eu nem gosto muito desse termo falência, né? Porque, enfim, leva a gente para um lugar, às vezes, com Um um lugar certo ruim, né? receio, um lugar ruim e tudo. Mas é o que acontece. Esse ovário, ele para ali de funcionar e liberar macro os hormônios que, de fato, fazem a diferença. Então, na fase do climatério, a paciente pode já ter alguns sintomas. O principal deles é um ressecamento, principalmente da área vulvo-vaginal, ou seja, da parte externa e interna. Alterações de calores, como os fogachos, insônia, diminuição da libido, até mesmo o turgor da pele como um todo. Irritação. Então, tudo isso pode acontecer mesmo numa fase transicional, sem ser menopausa de fato. Então, a decisão de uma terapia de reposição hormonal é num momento oportuno de sintomas, tá? E é importante a gente falar isso porque as pacientes às vezes têm uma sensação de que só vão ter a oportunidade de fazer a terapia de reposição hormonal no momento efetivo da menopausa. E não é por aí. Então, mesmo que a paciente às vezes até cicle, mas já tem alguns sintomas, a gente vai tratar os sintomas da paciente, tá? Então, basicamente, o nosso norte para o tratamento é o desejo, lógico, e o aparecimento de sintomas. Não é porque a paciente está na menopausa que ela precisa da terapia de reposição hormonal se ela não tiver sintoma nenhum, tá? É importante a gente falar que a terapia de reposição hormonal, ela não é inócua, ou seja, ela não tem nenhum risco. Ela tem um pequeno aumento, às vezes, de aparecer um câncer de mama, por exemplo, mas tudo isso é avaliado risco-benefício e entendendo se aquela paciente vai ter mais benefício em tratar, e uma grande maioria tem. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem várias técnicas hormonais e até mesmo não hormonais para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para elas. Então, como você falou do exemplo da tua avó, não é uma sentença, né? Parece que chegou a menopausa, já era, acabou tudo, vai ter que ter ajuda, não tem mais autonomia, não tem mais qualidade de vida. E hoje em dia a gente sabe que não é por aí mesmo. E graças ao avanço da medicina, a gente consegue proporcionar um ambiente melhor e uma melhor qualidade de vida para elas. E você comentou de uma terapia não hormonal. Isso. Qual seria? Olha, uma que eu gosto muito, que a gente faz e que avançou muito, porque um dos principais sintomas é o ressecamento vaginal, tá? Então é aquela paciente que às vezes até no uso da roupa e principalmente quando vai ter relação, arde, sente dor e não tem prazer nenhum ali. Faz muitas vezes porque o marido insiste ou porque ela acha que tem que fazer e ela nem tá trabalhando ali a autonomia do desejo dela, sabe? E aí uma técnica não hormonal é o laser, tá? O laser vulvo-vaginal, a gente tem ponteiras exclusivas que fazem todo um trabalho para rejuvenescer, estímulo da lubrificação e colágeno e até mesmo um suporte para incontinência urinária. Isso é a indicação num sentido ali funcional, tá? O resultado é muito legal. A gente faz algumas sessões com intervalos mensais e a paciente já, assim, com 2, 3 semanas de tratamento, já sente uma melhora expressiva com um retorno à qualidade de vida e uma satisfação bem legal de trocar e de perceber. Uma outra técnica que também tem a ver com laser, que não tem a ver no sentido funcional, mas tem a ver com bem-estar e saúde, bem-estar, né? É o rejuvenescimento. Então, a paciente, a gente tem com algumas técnicas de laser, peeling e técnicas ali até de preenchedores, você consegue melhorar o aspecto, isso muito quando ela tem uma queixa, né? Isso é muito pessoal. Mas o rejuvenescimento é uma realidade e as pacientes têm buscado cada vez mais, porque o conceito de saúde é isso, é você estar bem com o seu corpo, se sentindo bem, para ter uma relação, por exemplo. Então, o laser ajuda muito nisso e eu diria que hoje em dia, acho que é o braço principal de uma terapia não hormonal, porque é muito difícil uma paciente estar nessa fase climatério e menopausa sem ter sintoma de ressecamento vaginal ou vulvar. Então, o laser acabou sendo um braço direito e esquerdo juntos na nossa estratégia aí para uma melhora de qualidade de vida dela. E é um laser de contato, é isso? É um laser, ele tem uma tecnologia de erbium, tá? Tem laser de CO2 também, mas o que a gente tem na clínica não é o de CO2, porque ele é muito ablativo. Para o que a gente faz, as plataformas que a gente tem de erbium são super suficientes.
E são 3 ponteiras: a ponteira externa, a ponteira 360, que é o que faz toda essa parte de lubrificação. Como se fosse um transdutor Como se fosse um transdutor, exatamente. Para as pessoas A entenderem, gente tá falando meio Magic Cage, né? Como se fosse quem faz ultrassom transvaginal, todas as mulheres fazem, né? Como se fosse um transdutor, então, da transvaginal. Exatamente. É indolor. E tem uma ponteira exclusiva que faz um reforço de parede anterior, dando uma estrutura para potenciar o sintoma de incontinência. Então, é bem legal mesmo, assim. E eu acho que muita coisa mudou, assim, olhando para o momento em que eu entrei na residência até hoje. A gente fala muito mais de saúde e a gente procura, sabe, em termos de qualidade de vida. Então, hoje, eu pergunto para o meu paciente: e aí, como é que está a relação? Como é que está a sua satisfação sexual? Isso entra no meu escopo de perguntas. Eu brinco que tem pacientes que, às vezes, não querem falar, mas eu acho que eu sempre deixo aquela porta aberta para, caso ela queira ter alguma queixa, um momento de maior intimidade, ela trazer isso. Quando eu comecei na residência, a gente era muito mais treinado para falar sobre as patologias, as doenças, né? Então, ou a paciente sangra, ou a paciente tem dor, e é isso que a gente trata. E eu acho que a ginecologia hoje, ela evoluiu para ter esse contato e esse cuidado global, não só com relação às doenças e o que a gente precisa efetivamente tratar, mas também para melhorar a qualidade de vida delas em todas as fases. Então, eu acho que o approach ginecológico ali mudou muito com o passar do tempo. E eu acho também, assim, além do passar do tempo, né? Essa autonomia da mulher, né? A mulher sendo mais mulher, digamos assim, sendo mais dona de si, eu acho que isso com certeza tem mudado isso. Você falou sobre, enfim, o laser, né? Melhora, às vezes, dor, né? Na relação sexual, né? Eu acho que isso eu li, né? Enfim, é uma queixa até frequente, né? A dor durante o ato sexual, Sim. né? Em pacientes jovens, sem nenhuma patologia, Sim. né? Isso é tratável? Vamos lá. Eu estudei muito tempo dor pélvica crônica, assim, e uma das principais causas é a endometriose. Mas é muito importante a gente entender se é uma dor de entrada, ou seja, logo que começa a penetração sexual, ou se é uma dor profunda, quando bate em algum ponto. São perfis diferentes. Você, às vezes, até tem uma correlação entre elas, porque já foi provado em trabalho isso, que a paciente, às vezes, que tem uma dor profunda, às vezes ela passa a ter um pouco de dor de entrada por medo de ter a relação. Então, eu acho que é legal a gente dividir em 2 grupos, assim, né? Então, a dor de entrada é uma dor em que a paciente muitas vezes tem ou contrações involuntárias, que é o vaginismo, ou quando ela tem uma percepção ali irreal do que está acontecendo. Então, a um pequeno estímulo, ela reage de uma forma com muita dor, que pode ser um perfil para vulvodínia, que é outra doença. E quando a gente fala num segundo grupo, que é a dor profunda, a principal causa é a endometriose. Então, mesmo em mulheres jovens? Principalmente em mulheres jovens. A endometriose é uma doença absolutamente de mulheres jovens. O avanço diagnóstico veio crescendo muito nos últimos anos, com ressonâncias, ultrassons com preparo. Então, é uma doença que é a doença atual ginecológica, assim, da mulher jovem. 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. E a endometriose, hoje a gente olha para a doença como uma doença crônica. Então, é uma doença que vai afetar muitas vezes, lógico, a qualidade de vida, mas assim, envolve às vezes uma escolha alimentar diferente, envolve um planejamento melhor com relação à saúde reprodutiva, porque a endometriose é uma das grandes causas de infertilidade. Envolve muitas vezes um momento de bloqueio, seja com uma pílula ou até mesmo um DIU de progesterona. Então, você tem ali um planejamento da saúde daquela mulher e até mesmo uma cirurgia, né? Se for necessário a nível de queixo ou até mesmo na paciente que está querendo engravidar e não está conseguindo por causa da endometriose. Então, se eu pudesse falar assim, um pouco sobre a doença, eu acho que a endometriose é a grande questão assim, das mulheres jovens atualmente. E a gente olha para elas buscando muito isso. O que ela quer nesse momento? Ela quer engravidar e não está conseguindo? Ou ela quer só tentar engravidar e aí ela está criando coragem para sair da pílula, porque muitas vezes ela tem cólica, ela tem dor para penetração.
Então, a decisão ali é muito como está a vida da mulher naquele momento, e a gente vai usar as terapêuticas para poder propor para ela o melhor cenário. Mas a endometriose eu gosto muito de usar essa palavra como doença crônica, porque envolve inflamação, envolve alimentação, envolve qualidade de vida, envolve, às vezes, um approach cirúrgico. Então, a gente tem que ter um olhar global para elas. Falei muito, né? Não. E nesse quesito da endometriose, né? E você comentou de pílula, eu vou puxar uma coisa aqui que a gente escuta também, né, por aí, né? Tem linhas que falam assim, olha, a mulher, se quiser, pode ficar a vida inteira sem menstruar, tomando pílula direto, né? Isso existe? Isso pode? Não pode? Eu adoro essa pergunta. Porque eu acho que com essa, digamos, o que eu vejo com isso aqui, com essa evolução de um pertencimento feminino, né? Sim. As mulheres falam assim, eu vou decidir, eu não quero mais menstruar. Não, tanto para um caminho quanto para outro, assim. E eu sou super pró, assim, essa autonomia feminina. Eu sou aquela que levanta a bandeira, sabe? Seja dona do teu corpo, faça suas escolhas, e eu tô aqui para te auxiliar no que você decidir. Menstruação é uma escolha, tá? A paciente, ela não precisa menstruar se ela não quiser. E tudo bem aquela que quer menstruar também todos os meses. Então, eu acho que hoje o que a gente defende é essa liberdade de escolha. Os métodos, hoje em dia, eles são desenvolvidos para, se a paciente quiser ficar anos sem sangrar, tá tudo ótimo, tá? É mito isso de, eu preciso sangrar, se eu não tô sangrando é porque meu corpo não tá funcionando. E não tem nada a ver, tá? Então, lógico que é importante a gente escolher os métodos na fase adequada. Então, se a paciente, às vezes, já de antes não está menstruando por algum motivo, a gente precisa investigar. Mas se ela tem um ciclo normal e está tudo certo, a menstruação é uma escolha. Então, escolher um método contraceptivo, por exemplo, eu falo que é quase uma arte. A gente alinha o que a paciente tem de desejo, o que a gente tem no mercado, e aí a gente estreita e define e acaba escolhendo ali o melhor método para ela, seja um método de longa duração reversível ou um método de rápida reversão, como uma pílula. E aí a gente vai escolhendo conforme o momento de vida dela e o desejo, se ela quer sangrar ou se ela não quer sangrar. E esse método de longa duração reversível seria o DIU? Isso, é o principal. A gente tem o implante, que é um implante de progesterona, que é validado para contracepção, que é um outro exemplo também, mas em larga escala, os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs, são métodos de grande adesão e grande escolha hoje em dia. E nesses métodos, digamos assim, vou excluir o DIU, mas nesses métodos contraceptivos, né, que se está usando, existe alguma restrição de associação com algum tipo de câncer? Olha, colo uterino, mama, endométrio? Não. Existe, para não falar que não, lá atrás, quando as pílulas vieram, você até percebeu em alguns trabalhos um aumento do câncer de colo uterino frente ao método contraceptivo, mas não pela ação do método contraceptivo, e sim muito provavelmente pela exposição maior a uma relação sem proteção. Então, a paciente que usa o método, muitas vezes escolhe não fazer um método de barreira. E aí você aumenta a incidência de transmissão de IST. Exatamente. E aí o HPV é o principal causador de câncer de colo de útero. Então, não é porque a pílula aumenta a chance, é porque muitas vezes a paciente acaba flexibilizando o método de barreira porque ela já está protegida da gravidez. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a pílula, ela protege contra a gravidez. E as ISTs continuam sendo protegidas pelos métodos de barreira, seja a camisinha masculina ou a camisinha feminina. Então, a pílula, inclusive, ela faz um fator protetivo contra um câncer de endométrio. Então, a gente tem benefícios. Lógico que ninguém vai escolher uma pílula por causa disso, porque até o aparecimento do câncer, a gente sabe, né, que é multifatorial, envolve vários outros mecanismos, mas a gente entende que tem benefício em algumas nas suas aplicabilidades. Então, a endometriose é uma fase que a gente usa muito uma pílula, o próprio desejo de não engravidar. Então, são métodos que são amplos e são usados e têm um alto índice de sucesso. Então, a dica aí. Não é porque não consegue engravidar que
que não pode pegar uma doença sexualmente transmissível. Então, Exatamente. se faz a contracepção e tá tudo certo, botar um DIU, etc., tem que se proteger do mesmo jeito que pode ter uma doença sexualmente transmissível, né? Com certeza. E eu acho que tá tendo até um aumento de algumas doenças por conta disso, né? Várias coisas, né? Então, a liberdade, lógico, mas é muito importante a gente bater nessa tecla que eu sempre falo para o paciente assim, IST não tem rostinho bonito, entendeu? Então, sempre que possível, né, é uma forma de proteção, uma forma de redução de transmissibilidade das doenças, de transmissão das doenças. Então, é o que a gente tem ali de estratégia para autocuidado. Então, não abram mão dos preservativos, eles são de extrema importância. Agora eu vou fazer uma pergunta que parece para mim essa dúvida é uma dúvida, né? Eu opero tireoide, então tem muitas mulheres que estão fazendo reposição de hormônio tiroidiano, né? E sempre elas perguntam, doutor, vai fazer tireoidectomia total? Sim. E eu vou poder ter filho antes? Vou poder ou não vou poder? Com certeza. Depois, aliás, ter filho depois? Isso, com certeza. Então, o que a gente sabe, não só pela tireoide, como pelos hormônios, tem toda uma dança ali. Então, é fundamental que essa paciente esteja liberada, né, do ponto de vista cirúrgico. Então, quando você devolver ela para mim, do tipo, olha, Mari, tá tudo certo aqui, já operei, já resolvi tudo. A gente vai, né, junto, em conjunto com o endócrino também e tudo, fazer essa suplementação do hormônio. E é importante que essas taxas elas estejam em equilíbrio. Pode ser que, num primeiro momento, haja um certo tempo ali até a gente conseguir achar a dosagem ideal para aquela paciente, eventualmente um tempinho maior de programação, mas é totalmente factível. O que a gente sabe é que os distúrbios da tireoide, sejam eles por uma cirurgia prévia ou até mesmo uma doença metabólica, podem interferir ali com o ciclo menstrual. Por isso que é importante que essa paciente programe essa gravidez. Então, ela chegue para esse momento aí pró-gravídico com as taxas equilibradas, com o que tiver que resolver do ponto de vista cirúrgico, resolvido, mas elas vão engravidar. Não vai ser por conta da cirurgia de tireoide que elas vão ter algum problema. Vai haver-se uma necessidade de suplementação do hormônio tiroidiano, eventualmente mais fácil ou mais difícil, mas a gente vai chegar lá. E vou fazer uma pergunta para você aqui, que no começo ela me contou uma curiosidade da vida dela, né? Que ela trabalhou na Disney, né? Isso. E eu me lembro que eu li um livro, eu não sei se você já leu, se não leia, que é bem interessante, chamado assim, Se Meu Hospital Fosse Dirigido pela Disney. Jura? Existe esse livro, é um livro sobre gestão em saúde, né? Sim. E a descrição do livro é maravilhosa porque a gestão da Disney é maravilhosa. Qual a sua impressão da Disney? Olha, já adorei, vou anotar para ler com certeza. Vamos lá, eu trabalhei na Disney, tive a oportunidade de trabalhar no Magic Kingdom, né, o principal parque lá de Orlando, na época da faculdade, então foi numa espécie de work experience e eu tinha um grande sonho de trabalhar no Magic Kingdom, então todo o meu processo seletivo... Você já tinha ido na Disney antes? Já tinha ido e eu nunca tinha feito um intercâmbio antes, então eu queria muito ir para lá, eu tinha amigos que foram para a estação de esqui e tudo, mas eu queria ir para Disney. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Magic Kingdom. E o curioso é que antes mesmo de você ir lá para o parque trabalhar, eles fazem uma semana de treinamento, de como você deve se portar frente a um guest, né, que é a pessoa que vai ao parque. Treinamentos de como se portar, de chamar o gerente, de você até contar moeda. Eles têm técnica para tudo. E até mesmo uma curiosidade aqui de como você deve apontar onde é o banheiro. Então, se chega alguém e fala, onde é que é o banheiro? Você nunca aponta assim. E sempre com 2 dedos, porque assim parece que você está, né, apontando para a pessoa. Uma arma. Então, isso aqui se chama Disney Point. Então, doutora Mari, que também é cultura da Disney. Mas, então, esses detalhes, eu acho que me fizeram, assim, ver como que a experiência daquela pessoa pode ser ainda melhor, sabe? Então, mesmo eu ali, né, nos meus 20 e poucos anos, foi uma experiência incrível, não só por estar em contato com uma empresa enorme e ver o cuidado em cada detalhe, né, de todo o processo da pessoa dentro do parque, como ter contato com pessoas. Eu tenho amigos até hoje que estão aí mundo afora e pessoas muito queridas. Então, foi um momento em que eu fiquei ali sozinha e pude me virar. E eu acho que eu aprendi muito para minha vida, assim. Eu imagino, porque o livro é muito interessante. Ele fala justamente disso,
ele fala os detalhes de apontar, de Isso. acolher, né? Que se um hospital funcionasse assim, era outro mundo, digamos assim, né? Muito legal, vou anotar para ler depois. Mas você gosta da Disney? Já foi outra vez? Eu amo e vou sempre. É assim, agora tô com uma filhinha, né, de 1 ano e 5, não vejo a hora de levar ela pra Disney, mostrar onde eu trabalhei. E assim que eu engravidei também, eu quis ir, né, pra fazer as compras, mas pra ir, pra curtir o parque. Então a Disney tem um lugar muito especial no meu coração, não só pela curtição, mas porque um pedacinho de mim ele viveu numa fase muito especial da minha vida e eu sou muito grata a tudo que eu aprendi durante esse período. Vamos falar agora só um pouquinho sobre só a gestação e daí Tá ótimo. a gente encerra. Eu vou voltar num ponto que eu acho que é muito sensível, né, para as mulheres, né, que é o desejo de engravidar, né? Sim. E um ponto sensível que até teve agora discussão recente sobre o STF, sobre aborto, etc, né? Como é que está a tecnologia hoje para detecção de malformações? Como é, digamos, o passo a passo, uma mulher engravidou, né? O que é que eu devo fazer a partir daquele momento, né? Qual o cuidado, qual a frequência, etc. O que é o melhor para a mulher nesse sentido? Olha, eu acho que a grande chave disso tudo é ter um bom pré-natal, tá? Eu acho que o que muitas vezes faz a gente se antever frente a algumas doenças já sabidas, tanto, né, doenças metabólicas daquela paciente, é um bom acompanhamento de pré-natal. E falando um pouco sobre os rastreios para as síndromes genéticas, basicamente hoje a gente tem 2 exames, tá? E eles são usados de técnicas diferentes. Então, o que a gente tinha, né, e tem até hoje muito muito popular, que é a translucência nucal, né, que é o que os pacientes conhecem ali. Que as mães ficam estressadíssimas, né? De Isso. chegar nessa hora, tem que fazer a A translucência. Hein? translucência, exato, que é um exame que tem uma data específica para ser feita entre 11 a 13 semanas. E nesse exame a gente não avalia só a translucência, a gente avalia a translucência, a presença do osso nasal, o aspecto da onda do ducto venoso. Eu estou aqui falando um pouco de Medicaid, mas são os parâmetros que a gente avalia para fazer um cálculo de risco, tá? Então, o que é legal falar é que nesses exames, e eu vou explicar já o segundo, é uma análise de risco. Então, é um baixo risco ou um alto risco, não é um exame diagnóstico confirmatório, tá? Então, no morfológico, a gente avalia isso. Nessa oportunidade do exame, a gente também avalia risco para a pressão alta exclusiva da gravidez e também uma análise de risco para parto prematuro, tá? Então, é um exame muito completo, ele me dá muita informação de como eu vou conduzir aquela gravidez muitas vezes, se eu vou precisar ter um cuidado a mais num aspecto ou em outro. O outro exame, que aí é uma outra técnica, é um exame de sangue, que se chama NIPT, que é Non-Invasive Prenatal Test, a sigla, que é um exame de sangue que ele avalia a fração do DNA do feto no sangue da paciente. Então, ele também vai fazer uma análise de risco para algumas síndromes genéticas já validadas para o teste e para o que a gente já sabe. Então, quando a gente tem uma análise principalmente desses 2 braços com alto risco, ou num braço ou no outro, a gente pode pensar em fazer um exame invasivo, que aí sim é o teste confirmatório. Então, a gente vai lá, vai tirar uma amostrinha do líquido amniótico, ou do cordão, ou de uma amostra de fragmento placentário, para mandar isso para uma análise e aí entender o cariótipo, ou seja, a genética ali daquele feto, tá? A gente não faz um exame invasivo para todo mundo, porque é isso, um método invasivo, eventualmente podem acontecer riscos, né? perdas ou questões. Então, a gente hoje em dia trabalha com uma boa triagem, que é o exame da translucência e o exame de sangue, que é o NIPT. E aí as indicações vão ser cada uma, né, dentro da idade, do desejo do casal, inclusive, do que rastrear. Mas esses são os 2 principais exames que a gente tem hoje para avaliar as síndromes genéticas. E uma pergunta também que sempre às vezes fazem, do ponto de vista genético, existe algo fora do Brasil mais robusto nessa pesquisa ou não? O que a gente tem de painel genético é muito parecido? Isso, para rastreio é a mesma coisa, tá? E para invasivo tudo igual, tá? O que a gente às vezes enfrenta aqui no Rio é que às vezes um exame vai para São Paulo, a gente tem algumas particularidades em nível de centro, tá? Uhum. Mas o rastreio é o mesmo. Perfeito.
Eu conversei aqui hoje com Mariana Conforto, um papo maravilhoso. Eu aprendi muita coisa que eu tinha até não me lembrava mais da época da faculdade e vou pedir para ela falar, dar uma dica para vocês, principalmente principalmente para as mulheres, né? Com certeza. Sobre saúde da mulher. O que é que a mulher tem que fazer para manter uma boa saúde feminina? Olha, então vou deixar meu recado. Primeiro eu queria agradecer muito. Foi um prazer enorme falar aqui um pouco sobre como é o meu dia a dia de consultório, né? Os exames, as coisas e como eu conduzo tudo. Foi um grande prazer. E se eu puder deixar assim, uma mensagem final para as mulheres, primeiro de tudo é buscar essa liberdade de autonomia e decisão e principalmente assim, um bom atendimento em que a mulher ela possa planejar a vida com tranquilidade, trocar ali, tirar dúvidas e não simplesmente recorrer ao que a gente tem aí nas mídias. Então, ter um bom atendimento de qualidade e principalmente ter bons hábitos, né? O que a gente sabe é que os bons hábitos, eles impactam na saúde como um todo, e não só na parte metabólica e cardiovascular, como na saúde ovariana também. Então, o que eu desejo é isso, que todas tenham um atendimento de qualidade para planejar com tranquilidade o que elas querem para o futuro. Muito obrigado. Obrigada a você.